Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo e estamos dando sequência a mais uma aula de Direito Tributário. Lembrando que esses blocos das minhas aulas estou focado sobre um único tema, sobre responsabilidade tributária. Tudo bem? A princípio, esse canal foi feito aos meus alunos de Baiti, mas eu convido vocês que não são os meus alunos, mas estão estudando para concurso público ou até para o exame da ordem, ou gosta dessa relação de contribuinte e Estado, né? Gosta de verificar essa relação tributária, como que funciona o ordenamento jurídico de receita, despesa, né? Código tributário, princípios, imunidades, a assistir os meus vídeos, a curtir, a compartilhar, a se inscrever no canal também, tá? Porque eu vou estar fazendo os vídeos quase toda semana para que todas as pessoas que queiram se interessar, que têm interesse pelo direito tributário, consigam compreender o assunto. Eu sei que muitas vezes o direito tributário não é encarado como uma matéria de tanto interesse, né, quanto o direito civil, o direito penal, mas eu garanto a vocês que uma prova da OAB, um concurso público, saber direito tributário vai ser seu grande diferencial. Tudo bem? Então eu faço esse convite a vocês, lanço o desafio de me acompanhar e poder depois, ao final, ver quantas questões de prova da OAB e concurso os senhores estão acertando na matéria de direito tributário. Porque eu acredito que a minha fala vai ser muito útil para auxiliar vocês nos estudos. Lembrando, estudar a parte, estudar depois com a doutrina é essencial, ok? Fica a dica aqui. Então, vamos dar início à nossa aula, que fala sobre o que aqui? O estudo do artigo 134 e 135, que é sobre qual tema? Responsabilidade de terceiros, ok? O que eu gostaria que os senhores tivessem menção a princípio. Quando lê a seção 3, responsabilidade de terceiros, os senhores têm que compreender o que é a princípio. Que o CTN vai atribuir alguém a pagar o tributo em nome do contribuinte. Então, quando vê essa palavra responsabilidade de terceiros, tenha a primeira compreensão que o CTN vai atribuir a alguém que vai pagar o tributo em nome do contribuinte. Outro ponto muito importante sobre isso, que essa responsabilidade não está vinculada a determinado bem ou patrimônio, conforme foi estudado nas aulas anteriores, porque nós falamos sobre o quê? Sobre bens móveis, imóveis, operação societária e aquisição de estabelecimento comercial. Aqui, essa responsabilidade não está vinculada a um determinado patrimônio, mas aonde? No dever deste terceiro de proteger, zelar por determinada pessoa, e neste caso é o patrimônio do contribuinte. Ou seja, aqui o terceiro ele tem um vínculo civil, ele tem alguma ligação com esse contribuinte. E por ter essa ligação, ele tem o que? Uma responsabilidade tributária. Então, o artigo 134 e 135 trouxe casos que esse terceiro vai responder em nome do contribuinte. Tudo bem? Artigo 134, 135. O contribuinte vai ter um auxílio, um terceiro que vai responder por ele nessa obrigação tributária. Tudo bem? Então, para a gente poder prosseguir no assunto, torna-se necessário a leitura do artigo 134 do CTN. E vamos fazer essa leitura. E recomendo que o senhor esteja o quê? Com vade-mecum na mão para acompanhar a leitura, fazer as anotações necessárias. Vamos lá? Esperando vocês pegarem o vade-mecum, esperando vocês a pegarem o código. Pegaram? Ok, então vamos lá. Artigo 134, caput. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervirem ou pelas omissões de que foram responsáveis. E na sequência, o artigo 134, ele traz 7 incisos, ok? 7 incisos que vai atribuir
quem é esse contribuinte e quem é o seu responsável. Então, para não ficar muito cansativo, eu não vou ler os 7 incisos, mas eu vou dar alguns tópicos desses incisos. Por exemplo, os mais comuns. No inciso primeiro, que fala que os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores, ou seja, o filho menor que tem um patrimônio, tem um bem que é tributável, quem vai ser o responsável aqui? O pai, ok? Ou no caso de tutor, curador, também vai ser responsável pelos seus culatelados. Ou, no caso do espólio, né? Quem é o responsável pelo espólio? É o inventariante. Ou, se porventura um ato praticado em cartório, né? Quem vai ser o responsável por aquele tributo se aquela pessoa que está em cartório não cumprir com a obrigação? O tabelião, ou escrivão, né? Ou demais serventuários do Poder Judiciário. Né? Nesse caso, o juiz, que deixar de atender alguma determinação de cobrar daquela pessoa a quitação dos tributos. Tudo bem? Então, qual é o mais comum no dia a dia que vocês vão ver na prova? É o filho que tem uma casa, é o filho que tem um carro, né? O pai doou essa casa, o pai doou esse carro para o filho. O filho é menor de idade. O filho não tem o quê? Renda, não tem patrimônio. Mas o que ele tem o quê? Responsabilidade. Ele é um sujeito passivo. Lembrando que a questão de sujeição passiva não se aplica se a pessoa é menor ou não, ela vai ser sim um contribuinte da relação, mas nesse caso, quem vai ser o seu responsável? Quem vai garantir o pagamento vai ser o pai. Tudo bem? Mas, para essa transferência de responsabilidade, tá? Que vai do contribuinte para o responsável, o artigo 134, ele traz duas vertentes, tá? Eu vou explicar a primeira vertente e a segunda vertente, que é um pouco mais polêmica, mas vocês vão entender. Primeira coisa, para poder falar que um tabelião vai ter uma responsabilidade sobre o tributo, que um juiz vai ter uma responsabilidade no tributo, ou os pais pelos filhos menores, ou inventariante pelo espólio, né? Ou síndico, né? Pela massa falida, ou sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Lembrando, essas pessoas estão elencadas no artigo 134, ok? Estou falando pessoas que têm contribuinte e responsável. Quando essas pessoas vão vir para ser responsável? Ele fala assim, ó, nos casos de impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Então, risquem impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Lembrando, todos os contribuintes alencados no inciso 1º ao 7º, eles são o quê? Sujeitos passivos. Eles são contribuintes, ok? Por mais que eles não possam cumprir tal obrigação por ser menor ou ser algo, uma massa falida, eles são, por direito tributário, sujeitos passivos, ok? Nós temos que ver o artigo 126 do CTN que fala sobre isso. Quem são um sujeito passivo, ou melhor, a capacidade passiva desse, que é perfeitamente possível no direito tributário. Tudo bem? Então, o que os senhores têm em mente? Que nossos responsáveis, né, não pagaram o tributo. Porque eles têm um vínculo civil com os contribuintes, né? O pai com o filho, o inventariante com o espólio, o administrador de bens de terceiros, o síndico com a massa falida, o tabelião com aquela pessoa que pratica o ato, né? Então, porventura, essa pessoa não zela por essa pessoa. Ou seja, não paga o tributo. Simplesmente não paga. Qual é o próximo passo do fisco, nesse caso? É de cobrar aquele contribuinte. E qual é o meio cabível aqui? Uma execução fiscal. Então, quando ele fala da impossibilidade, o que o senhor tem em mente? Que o fisco tem que primeiro cobrar do contribuinte, propor uma execução fiscal contra o contribuinte, e se esse contribuinte não tiver bens passíveis para suportar a execução, aí sim, a execução fiscal deve ser o quê? Redirecionada ao responsável. De novo, para eu falar de responsabilidade terceiro aqui, primeiro, não vai ocorrer o pagamento do tributo na esfera administrativa, na esfera regular.
o fisco vai propor uma execução fiscal contra o contribuinte, né? Capacidade passiva, pessoal. Artigo 126. Neste caso, quando a execução fiscal for frustrada, porque o contribuinte não tem bens. Vamos imaginar que uma criança, tá? Uma criança, ela tem um imóvel no seu nome e não paga o PTU, não paga a taxa. E aí? E o fisco vai executar essa criança, porque ela é contribuinte, tá? Ela tem sujeição passiva. Essa criança tem algum patrimônio? Ela tem renda? Tem dinheiro? A princípio não vai ter. Então a execução vai ser totalmente frustrada. Feito isso, ocorrendo essa frustração, qual é o próximo passo? Redirecionar a execução fiscal para o responsável. E aqui quem vai ser o responsável no meu exemplo? O pai. Tudo bem? O pai vai ser esse responsável. O pai vai ter que pagar daí esse tributo. Pessoal, já viu algum tabelião fazer alguma ata ou alguma escritura de compra e venda de determinado imóvel se você não apresentar para ele TBI? Já existe? Antes de pegar a ata, antes de fazer, ele pergunta: o senhor está com a certidão negativa? Ou o senhor tem aí a quitação daquele débito tributário? Se você não apresentar, ele não vai fazer a escritura. Por quê? Se porventura esse imposto não for pago, quem vai ser o responsável tributário posteriormente? Pode ser ele. Ou, no eventual inventário judicial, antes do juiz fazer o formal de partilha, ele exige que o inventariante apresente a certidão negativa de todos os débitos tributários daquele bem inventariado. Porque se porventura isso acabar passando batido, quem pode ser o responsável tributário? O juiz. Por força de qual artigo? 134. Tudo bem? Então, nesse caso, para eu falar de responsabilidade de terceiro, não ocorre o pagamento regular do tributo. Ocorre a execução fiscal. O contribuinte não tem patrimônio para garantir a execução. Redireciona para o responsável. Ele sim vai responder daí. Tudo bem? Na sequência, o segundo ponto que eu falei que é polêmico. Ele fala assim, ó, respondem solidariamente com este. Olha só, o que passa a impressão? Se o contribuinte não pagar o tributo, né, o responsável responde de maneira solidária. Mas veja, pessoal, a leitura de novo do artigo 134. Ele fala assim, ó, no caso de impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Aí responde de maneira solidária ou responsável. Se vocês prestarem atenção na leitura do artigo 134, ou até da minha explicação, o que vocês vão entender? Ricardo, você foi muito claro que o responsável, né, o pai, o tutor, o inventariante, o síndico, o tabelião, o sócio, só vai ter essa responsabilidade, só vai ser chamado no processo se a execução fiscal for ineficaz contra o contribuinte. Opa, então se eu não conseguir ter bens do contribuinte, porque a execução fiscal foi infrutífera, eu faço o quê? Eu executo o responsável. Ricardo, na sua aula anterior você falou alguma coisa sobre benefício de ordem? Ué, primeiro eu executo o contribuinte, depois o responsável. O que é isso, pessoal? Benefício de ordem. Se eu estou falando que primeiro executar um para depois o outro, o que eu posso ter aqui? Uma responsabilidade subsidiária, ok? Aqui, pessoal, cuidado. Por mais que a terminologia fale de maneira solidária, na verdade, a responsabilidade é subsidiária. Existe um erro técnico no artigo 134, ok? Então, quando os senhores leem o artigo 134, risquem solidário e coloquem subsidiário, porque o próprio artigo 134 traz essa conotação. Olha, na impossibilidade de cumprimento do contribuinte. E como eu expliquei, se a execução for falha contra o contribuinte, quem vai assumir ela? O responsável. Então, benefício de ordem, responsabilidade subsidiária. É só riscar o código de vocês, ok? Deu para entender? Então, quais são as nossas vertentes? Só vai ver
essa atribuição ao terceiro responsável quando a execução fiscal for infrutífera. Responsabilidade subsidiária. Primeiro contribuinte, foi infrutífero, vem o responsável. Tudo bem? Mas, Ricardo, qual é a polêmica? Você acabou de me explicar que eu riscar a questão solidária e escrever subsidiária, que esse é a verdadeira responsabilidade. Esse é o entendimento correto da doutrina e da jurisprudência hoje. Sim, pessoal. Mas por que tem a minha polêmica? Porque eu falo isso na questão de questões objetivas. Essa é a polêmica, tá? Se você prestou atenção na minha aula e no artigo, você já sabe que o artigo 134, a responsabilidade é subsidiária. O fisco tem que executar primeiro o contribuinte para depois o responsável. Executa o filho, depois o pai. Executa o curatelado, depois o seu curador. Executa o espólio, depois o inventariante. Executa o síndico, executa a massa falida, depois o síndico. Ok? Por que eu falo que é polêmico? Porque numa questão objetiva, né? O que pode ocorrer? Que a banca faça o quê? A disposição expressa do artigo 134. Então, se você estiver estudando muito preparado para uma prova dessa, o que vocês vão fazer? Opa, não é solidário, é subsidiário. Então, essa questão está correta. Pessoal, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá? Se porventura vocês depararem com uma prova que uma das respostas é a cópia do artigo 134, é a cópia, copiou, colou. Desse jeito, qual que eu vou assinalar? Essa, solidário. Ok, pessoal? Muito cuidado. Por quê? A banca vai se defender na questão literária do artigo. Opa, por que você vai anular essa questão? Eu copiei do CTN, está lá no artigo 134, a resposta. Eu copiei e colei na resposta de vocês. Então, eu não vou anular. E não anula, pessoal, ok? Muitos concursos, o que eles fazem para poder blindar eles? É fazer cópia fiel da lei. Então, ele traz a resposta, o quê? Copia e cola. Se o candidato errar e quiser recorrer dessa questão, qual é o fundamento deles, da banca? Utilizar a letra da lei. Olha, eu simplesmente copiei a letra da lei, tá? Então, pessoal, quando vier uma questão, tiver a cópia do artigo 134, vocês ainda vão aonde? Na responsabilidade solidária, ok? Agora, se estiver assim, conforme o entendimento do STJ, conforme o entendimento majoritário dos tribunais, ou conforme da doutrina, ok? Aí você vai aonde? Subsidiária. Mas se for conforme dispõe o CTN, conforme fala da responsabilidade de terceiros, e copiar e colar o 134, vocês vão nessa questão. Porque é essa questão que a banca vai considerar correta. Infelizmente, pessoal, o jogo é esse, tá? Então, fica aqui a minha dica, tá? Fica aqui a minha advertência aos senhores. Muito cuidado, tá? Lembre-se, a responsabilidade é subsidiária. Mas se uma questão de concurso ou de prova vier a cópia do artigo 134, os senhores respiram fundo, pois, puta, Ricardo, eu sei que é subsidiária, eu sei que é. Mas como é uma questão objetiva e copiou o artigo 134, eu tenho que responder dessa forma. E vai ser assim a sua resposta. Tudo bem? Perfeito, pessoal. E outra coisa também, tá? Na questão de aplicação de eventuais penalidades a esses responsáveis, tá? É só a penalidade moratória. Que é o quê? Pelo atraso do pagamento do tributo. Tudo bem? Pelo atraso do pagamento do tributo. Aquela multa punitiva, tá? Pelo descumprimento, não vai ocorrer aqui no caso do C34. Perfeito? Ótimo. Então, eu encerrei a explicação do artigo 134. Agora, vamos para o artigo 135, tá? Como vai ser a responsabilidade dessas pessoas alencadas no artigo 135? Ele fala assim, ó, primeira leitura, depois explicação. Artigo 135, caput. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutário. Ele fala, inciso primeiro, as pessoas do artigo 134. Inciso segundo, mandatários, prepostos e empregados. E o inciso terceiro, que mais cai na prova da OAB, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Primeira coisa, pessoal, grife aí, são pessoalmente responsáveis. Pessoalmente responsáveis. Aqui, pessoal, o terceiro, o responsável, é somente nele. Não tem nenhum tipo de vínculo com o contribuinte. Se porventura ele deixar de cumprir uma obrigação tributária, utilizando uma infração à lei, ou com excesso de poder, ou contrariando o contrato social, essa pessoa responde para aquele tributo pessoalmente. E o contribuinte é totalmente afastado dessa relação, ok? Aqui existe o quê? Um dolo. Aqui o nosso responsável está querendo prejudicar aquele que deveria zelar. Então, se ele faz algum ato com infração à lei, excesso de poder ou descumpre o contrato social, essa pessoa que foi praticada responde pessoalmente por eventuais débitos tributários que a sua conduta gere. Então, qual inciso cai mais na prova da OAB? O inciso terceiro, que é dos sócios das empresas. Então, se porventura um sócio ele faz algum ato que vai descumprir o contrato social da empresa e esse ato vai gerar encargos tributários, esse sócio que praticou este ato, ele responde somente ele para aquele tributo. É uma responsabilidade pessoal. Não é a empresa que responde, é o sócio que responde. E vou além, pessoal. Cuidado. O sócio aqui que vai responder pessoalmente pelo seu patrimônio, não é para a empresa, é aquele sócio administrador, aquele sócio gestor. A questão tem que falar que esse sócio, ele administra, esse sócio, ele faz condutas que vai administrar a empresa. É um sócio de gerência, é um sócio de gestão, tudo bem? Ele vai dar atos, condutas que vai influenciar na empresa. É esse sócio que está sendo responsável, e não sócio acionista ou cotista. É o sócio com poder de gestão, é o sócio com poder de gerenciar a empresa. Tudo bem? Então, essas pessoas do artigo 135, elas devem atuar com o quê? Com infração à lei, excesso de poder ou infração ao contrato social estatutário. Feito isso, a responsabilidade de eventuais débitos tributários é pessoal. É quem praticou que assume esse encargo. Tudo bem? Então, eu espero ter falado de uma maneira simples e muito objetiva sobre a responsabilidade de terceiros do artigo 134, que são a questão de não pagar o tributo simplesmente, e do 135, quando age com excesso a infração, excesso de poder ou descumpre o contrato social. Pessoal, fiquem tranquilos. Na questão de vocês, vai ter esse apontamento que o sócio praticou contra o estatuto social, que o sócio infringiu uma lei, ou o sócio atribuiu um excesso a qual ele não tinha autorização a fazer. Qual é a responsabilidade? Pessoal. Desconsidera-se o que? A empresa e vai no sócio que praticou. O sócio gestor, o sócio gerente, que tem poder de gestão aqui, e não o sócio simplesmente cotista. Tudo bem? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, bons estudos e se cuidem. Até a próxima aula.